Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando no livro Didática, um assunto bem interessante. Falando sobre Nietzsche, a gente vai dar continuidade com as ideias desse filósofo, tá bom? Eu vou apresentar aqui a tela para a gente começar a ver o que a gente vai abordar hoje. Pessoal, apareceu aí na tela, né? A página do livro que a gente vai analisar. Vai ser aqui a partir da página número 133, ó. O caráter ativo e o caráter reativo. A gente havia parado aqui. Na página 132 e início da 133. Tá bom? Falando sobre Nietzsche. Tá bom? Sobre a historicidade dos valores. Falando sobre Friedrich Nietzsche. Tá certo? Bom, com relação a esse tópico, o caráter ativo e o caráter reativo, tem a ver com o comportamento do ser humano, tá? No ponto de vista de Nietzsche. Ele afirma que os seres vivos são animados por um impulso vital que ele denomina vontade de poder ou vontade de potência. Embora seja um conceito muito abrangente, que aparece de diferentes formas e com sentidos distintos ao longo de sua obra, podemos dizer que essa força é algo orgânico e biológico, ou seja, está presente nos seres vivos, como aqui fala, né? É uma característica particular, orgânica e biológica. Está sempre em expansão, fazendo-nos afirmar a vida e querer permanecer vivos. Tá bom? Ou seja, é algo natural que está em nós a partir do momento em que nós nascemos e levamos isso à medida que vai passando a nossa vida, à medida que a gente vai crescendo, essa vontade de poder, vontade de potência permanece. Tá bom? Em todos nós. Todo ser humano é assim, tá? E os animais também. Queremos viver bem. A vontade do poder ou a vontade de potência. Para Nietzsche, esse impulso está presente em todos os indivíduos e se manifesta quando conhecemos, quando produzimos saberes sobre o mundo, por exemplo. Além disso, há uma vontade de poder forte, que é ativa, e uma vontade de poder fraca, que é reativa. Elas implicam dois tipos de caráter: um caráter ativo forte e um caráter reativo fraco. Então, se a gente for analisar essa filosofia de Nietzsche, a gente vai entender que há pessoas com essas duas características, com a vontade de poder forte e uma vontade de poder fraca. Isso vai causar diferenças na maneira como a pessoa age. Então, aqui nesses próximos parágrafos, a gente vai entender a diferença do comportamento das pessoas com vontade de poder forte e com vontade de poder fraca, no ponto de vista de Nietzsche. O caráter ativo está presente nos indivíduos que são capazes de afirmar a si mesmos por meio da ação. Daí o nome, né? Caráter ativo. Elas são pessoas mais ativas, agem mais, vamos dizer assim. Nas palavras de Nietzsche, são aqueles que conseguem dizer um grande sim à vida e vivem de forma intensa. Conhece uma pessoa que vive assim, de forma intensa? Com certeza você deve conhecer alguém assim e talvez você seja assim também, né? Um exemplo de caráter ativo é o de um artista que cria suas obras segundo seus impulsos. Então, viver de forma intensa, de uma forma ativa, de uma forma impulsiva, muitas vezes. Né? Esse artista aqui, no exemplo, né? Ele faz as suas obras sem se importar com as convenções sociais ou com a recepção pelo público. Sua criação é uma afirmação de si mesmo.
Então, ele não quer saber se ele está sendo aprovado ou reprovado pela maioria, por causa das suas obras. Ele quer saber se está agradando a ele mesmo, né? Ah, eu gosto disso, é assim, pronto. Eu vou fazer desse jeito. Ele não quer saber se os outros vão se agradar ou não, tá? Ele não está se importando tanto com a opinião dos outros. Ele quer fazer para se divertir, fazer para que ele mesmo goste. Um exemplo aqui de uma pessoa de caráter ativo que trabalha na questão da arte, né? Aqui tem uma figura de um exemplo, né, de um rapaz que ele trabalha, ele é grafiteiro, né? Jean-Michel Basquiat, que enfrenta um trabalho de sua autoria. Esse grafiteiro e artista plástico norte-americano se tornou uma figura de destaque no cenário das artes durante os anos 80, por seu estilo artístico marcante e sua história de vida singular. Aqui é uma foto de janeiro de 1988. Então é um exemplo de artista com essa característica de ter o caráter ativo, tá certo? Que pertence às pessoas de vontade e poder forte. E o caráter reativo? O caráter reativo é o indivíduo, né, que não é capaz de afirmar a si mesmo, senão por meio da negação do outro. Então, a forma de agir do ser ou do indivíduo com caráter reativo depende muito da maneira que o outro vai enxergar. Ele não age, mas reage às ações do outro. Por isso que o nome é reativo. Por isso Nietzsche o identificou como fraco. Sua ação não tem impulso criador, ocorre em função do outro. Para manter o exemplo anterior, poderíamos citar aqui o artista que faz suas obras apenas para agradar o mercado consumidor. Segundo o gosto comum, para que sua obra seja aceita por um grande número de pessoas e se torne fonte de recursos financeiros. Então é exatamente o contrário do que acontecia aqui no caso do rapaz Jean-Michel Basquiat. Uma pessoa de caráter reativo, ela não iria fazer algo sem pensar na opinião dos outros. Exatamente o contrário, ela pensa em como isso vai agradar os outros, né? Ou a maioria, né? E aí vai adequar a sua obra ao gosto da maioria, mesmo que às vezes isso vá de encontro ao seu próprio gosto, tá? Então ele não age, mas reage às ações dos outros. Conhece alguém assim? Talvez você conheça alguém assim, que vive, mas pensando na maneira como os outros vão enxergar a maneira dela estar vivendo, certo? E aí muitas vezes ela abre mão do que ela gosta para pensar no que os outros gostam, né? Muita gente é assim. Talvez você seja assim também. Enfim, são comportamentos diferentes de pessoas diferentes. Os indivíduos fortes, ou de caráter ativo, né, são aqueles capazes de dizer: eu sou bom. Por isso, eles são nobres, poderosos, superiores. Isso aqui está no ponto de vista do filósofo Nietzsche, tá? Não necessariamente precisa ser o nosso ponto de vista. Os indivíduos fracos são aqueles que olham para o forte e dizem: você me domina, então você é mau. E se você é mau, eu, por oposição, sou bom. Então todo mundo se acha bom na história. Os fortes se acham bons e os fracos se acham bons, porque consideram o forte, os fracos se acham bons, até porque consideram os fortes como sendo maus, por serem dominados por eles, né? Na natureza, o forte é bom, o que não significa que o fraco seja mau. Ele é bom porque é capaz de afirmar-se. A partir de determinado momento na história humana, contudo, foi sendo criada a ideia de que os fracos são os bons e os fortes, por oposição, são maus. Tá certo? Então, na natureza, o forte é bom. No âmbito da natureza, o forte é bom. Na história humana, aí houve uma inversão de valores, né? Onde o bom vai ser quem? Os fracos. Tá bom? Enquanto os bons e fortes são maus. Sobre essa inversão de valores, a gente vai falar na próxima aula, certo?
A crítica à inversão dos valores. Ainda sob o ponto de vista de Nietzsche. Certo, pessoal? É bem interessante esse assunto, né? Se a gente for observar no nosso dia a dia, nós observamos pessoas com os dois tipos de comportamento: comportamento ativo, comportamento reativo, caráter ativo, caráter reativo. Certo? Espero que tenha dado para entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois, tá bom? Tenham uma boa semana. A gente se vê na próxima. Tchau.